Senhor Valdir, então seja bem-vindo. Nos conte o seu início. No início, o senhor veio para Três Itilhas com o objetivo de trabalhar aqui. E o senhor conseguiu um trabalho na Tirol. Como é que foram esses primeiros anos de atividade de trabalho na Tirol? Boa noite. Boa noite a todos. Quero agradecer ao pessoal que veio conhecer um pouco da minha história. Já tem uns que conhecem quase toda, né? Então, na verdade, eu me formei no ano de 94 em técnico agrícola, na mesma escola que o Cuco, né? Lá na Escola Técnica Agrícola de Concórdia. Fiz estágio na antiga Laticínios Chapecó, que a Tirol tinha já adquirido ela lá em Pinhalzinho, com o Sérgio Triques, que era o gerente da Tirol até hoje, está lá. E daí ele me indicou para trabalhar na Tirol aqui em Três Itilhas, vim fazer a entrevista e comecei os trabalhos de assistência a produtor de leite aqui na Tirol. Na época, vim com a mão à frente e a mão atrás, saía sem estrutura nenhuma de casa, para dizer bem a verdade. Abril já era um mês meio frio, né? Com umas cobertas na malinha e um dinheiro para ir comprar um colchão, o único dinheiro que eu tinha. Comprei um colchão, não sei se está presente, aí na Ciclinde, que hoje nem vende mais colchão, e morei 15 dias em cima da portaria da Tirol ali, na entrada, né, que era a antiga Tirol, ali na frente da Ordemilk hoje, né? Então morei uns 15 dias lá, consegui uma pensão em família, daí a partir desses 15 dias fui morar numa família, que na época não se tinha muitas condições, a maioria do pessoal, quando começava a vida, acabava tentando achar uma pensão em alguma família para morar. Então, comecei morando numa família, morei um período lá, e trabalhei 1 ano e 15 dias na Tirol, e de lá, daí saí, fui trabalhar numa empresa atualmente concorrente, né? Trabalhei 4 anos lá, e daí saí de lá e comecei a montar a empresa. Já veio casado ou casou por aqui? Não, vim solteiro, com muita dificuldade, já estava namorando, vim para cá. Inclusive, isso foi um desafio muito grande, porque morava no interior de Concórdia, que também é de lá, né, seu Milton? E para conseguir chegar lá tinha que pegar 3 ônibus. E 3 ônibus para o final de semana demorava mais para ir e voltar dentro de ônibus do que chegar em uma que não combinava horários. Então dependia de pegar um careteiro que tinha um pouco de boa vontade e dar uma carona para pegar até no trevo que entra para Ipumirim, que daí fica próximo onde me criei, no interior de Concórdia, lá, e de lá ia de a pé na minha família. Muito bem. Seu Milan, como é que nasceu a ideia de criar uma empresa para prestar assistência técnica? Como é que foi isso e em que ano foi isso? Daí no ano de 99, eu já estava trabalhando um certo período, né, 4 anos de experiência no mercado, e resolvi dar uma tentada, né, de dar como é que fazer? Montar uma assistência técnica, prestar serviço aos produtores de leite da região, que na verdade estava com uma carga horária muito puxada, e eu vou ter que dar uma aliviada no meu serviço e tentar começar com esse trabalho. Eu comecei, eu e mais um funcionário, e na realidade cada vez mais, na época, para ter uma noção, não tinha ninguém que trabalhava praticamente na região com esse mercado. Quem vendia mordedeira instalava da região, chegava, instalava e ia pedir para o vizinho ensinar a tirar leite. O cara que instalava não sabia nem como que fazia para tirar leite. Tinha que ir para um vizinho ensinar a tirar leite. Então imagina qual a especialização dos técnicos que tinha na região. E nesse período eu consegui fazer um curso, né, do tempo que eu trabalhei na concorrência, com o pessoal da Holanda, né? Eles vieram dar esse curso. Inclusive, até essa semana eu recebi uma visita da empresa que nós representava aqui. E ainda essa pessoa está trabalhando em São Paulo. Aliás, era um polonês, o tal de Barent, que deu um curso sobre como regular a ordenhadeira, como funcionavam os equipamentos nesse período. E daí, na época, no estado de Santa Catarina, praticamente fui eu só que fiz esse curso, e mais um pessoal do Paraná aqui no Sul. Esse curso, para ter uma noção, a região Sul foi promovido aqui no Hotel Tirol.
Então, a partir de lá, você buscou muito conhecimento e em cima nesse trabalho de melhoria da qualidade de ordenha de leite e como fazer essa parte de ordenhar a vaca corretamente. Bom, seu Valdir, uma das vantagens competitivas foi quando o senhor iniciou a montar as suas próprias ordenhadeiras. Esta foi uma grande vantagem competitiva. Como é que foi essa transição como é que surgiu a ideia de montar as próprias ordenhadeiras? Na realidade, Milton, quando eu trabalhava com a empresa que é a maior empresa do mundo, e eles faziam uma lavagem cerebral que ou é com eles ou é com nada. Quem tinha no mercado, o resto não prestava, que era ou aquelas multinacionais, e tinha, na realidade, 2 marcas no Brasil, e as 2 marcas tinham representação. E nesse meio tempo eu consegui descobrir alguns fornecedores de matéria-prima, que fornecia peças de ordenhadeira para esses fornecedores. E com essas peças, com o que eu tinha de conhecimento, eu já consegui visualizar uma composição de uma ordenhadeira, como compor uma ordenhadeira dentro de normas. Porque até do ano de 97 tinha uma norma muito antiga no mundo, era uma norma europeia e uma norma americana. Essas 2 normas estavam muito equivocadas. Em 97 eles conseguiram ver que a ordenhadeira em si, como estava sendo trabalhado, era um problema para a saúde das vacas. Tanto que, quando eu vim trabalhar na Tirol, meu trabalho era tentar resolver o problema de mastite. Para ter uma noção, as propriedades de Três Tílias não tinham uma reposição suficiente de vaca, não crescia, porque o índice de descarte de vaca por mastite era absurdo, porque na verdade as ordenhadeiras estavam com uma norma equivocada no mundo, não era problema do Brasil, era uma norma europeia e norma americana. Eles conseguiram fazer estudar em cima. Em 97 saiu uma nova norma nos 2 países, normatizando as ordenhadeiras como teria que ser. Tanto que tinha as ordenhadeirinhas, alguns produtores de leite que lembram que as ordenhadeirinhas palheta seca, que dava 90 litros de vácuo, 130 litros de vácuo. E isso era muito fraco, não conseguia ordenhar perfeito as vacas. E isso não é que causava mastite. A mastite foi um hospedeiro que se criou no ambiente e com essa ordenha deficiente, ela acabava causando infecção no úbrio das vacas. Então, o que aconteceu? Em 97, renormatizou as ordenhadeiras, só que a maioria não queria entrar na norma, porque eu vou entrar, o concorrente não vai entrar, vou perder negócio. E nesse mercado, o que aconteceu? Eu montando a minha própria ordenhadeira, vendendo direto ao consumidor, eu consegui montar a minha ordenhadeira com a norma. E com isso, você sair bebendo água limpa, porque toda propriedade que você instalava a ordenhadeira dentro da norma era que nem tirar o problema de mastite com a mão. E a velocidade da ordenha nem se falava, ela disparava bruscamente. E com isso, cada dia mais longe, mais gente procurando para comprar a ordenhadeira, porque tinha esse resultado. Então, conseguia ter essa resposta por esse trabalho, né? Então, um pouco disso que também a gente conseguiu achar uma brecha do mercado na época que nos ergueu em cima disso aí. Depois dessa descoberta sua, desse mercado que o senhor conseguiu visualizar, os negócios começaram a ganhar força. Surgiu aí, então, a necessidade de expandir, de abrir filiais. Como é que foi essa expansão? Na realidade, daí, já em 2001, como eu falei, essa expansão já o pessoal cada vez mais longe procurando esse serviço. A gente conseguiu, com isso, achando pessoas, fui treinando pessoas para me ajudar. E treinando pessoas para me ajudar, com isso foi surgindo cada vez pontos mais distantes para ter essa assistência mais próxima ao produtor. Então, com isso, até foi um desafio bem complexo, né, mesmo, porque até a minha família, minha esposa, que me apoiou muito nisso, porque quando abri a filial, eu chegava por questão de custo e tudo, chegava a ficar 15 dias sem retornar. Ia treinar esse pessoal, fazer essas primeiras vendas nessas filiais, para conseguir deixar esse pessoal fazer um trabalho corretamente. Então, nesse trabalho foi meio puxado, né? Fiquei muito tempo fora de casa. Onde foram essas filiais, as primeiras? Foi aberto simultaneamente a filial de Ipumirim e Pinhalzinho. Então, eu estava uma
mais aí na divisa do Rio Grande do Sul e uma mais para o oeste, né? Então, as duas filiais que foram abertas primeiras na época de 2001, né? Seu Valdir, tem uma água aí, senhor? Fique à vontade. Agora, em 2005, foi o ano que a Ordemilc também iniciou a fabricação de tanques de imersão. Foi uma nova necessidade. E como é que foi esse processo de fazer a fabricação de tanques de imersão, seu Meilan? 2005, o que acontecia? O resfriador de imersão, em 2003, 2004, que são, na verdade, até tem algumas fotos ilustrativas que meu filho está passando, ele tinha dado uma desaparecido do mercado. E daí, 2004 para 2005, começou a expandir muito a produção de leite na região. E com essa expansão, já tinha o resfriador de expansão, mas quem não tinha poder aquisitivo tinha muito mercado disso aí. Daí o que acontece? Nós começamos a representar uma empresa do Oeste, nós estávamos vendendo o resfriador deles. E nós estávamos distribuindo o resfriador da Etchide, que é uma empresa de São Paulo. E nas épocas que nós estávamos trabalhando lá, essa empresa chegou e nos calçou. Disse, ou você vende os dois, o granel, né, o de expansão e o de imersão, ou nada. Daí forçou nós, vamos buscar outra opção no mercado, não conseguimos. Daí surgiu a ideia, e agora? Vamos tentar fabricar. Daí tentamos fabricar num porão, que na cidade já complicava tudo, né? Porque dentro da cidade, no centro, com a indústria, era complicado. E na época até teve um apoio muito forte do prefeito, que era o seu Ruth. Daí eu fui conversar com ele. Prontamente, ele chegou a dizer, vamos passear comigo? Foi muito surpresa. Embarquei no carro com ele, foi no distrito industrial, dizer, tem essa opção, tem um terreno, ou tem essa opção para você comprar o empreendimento, e o terreno a prefeitura doa. Daí, cheguei na opção, optei pelo terreno e a gente acabou ganhando a terreno da prefeitura e construiu essa primeiro galpão e começou a fabricar o resfriador de imersão. Nessa época, por um mercado que estava restabelecendo, que a gente já contava que não tinha mais mercado e teve um grande volume de produção desses equipamentos ainda. Pois é, seu Valdir, em 2009 houve mais um grande investimento, que foi a construção da nova fábrica. Esse foi mais um impulso dado para a empresa. Esse também, que nem eu sempre digo, tudo a ocasião acontece para a gente fazer os equipamentos quando foi por livre, espontânea obrigação com eles. Também nós representávamos essa Etchide, uma empresa de São Paulo, né? E a empresa começou, na verdade, vinha a sucessão, vinha mais os filhos, né? O pessoal era uma empresa de dois alemães, que vieram da Alemanha, e montaram essa empresa lá. E daí, nesse período, nós estávamos trabalhando um tempo com eles lá, entrou o filho do seu Hermann, Etchide, que quis fazer umas mudanças nos resfriadores. E essas mudanças trouxeram muito transtorno de nós sair daqui em 10 pessoas e ir lá e dizer, infelizmente, está difícil. Precisamos que vocês melhorem a qualidade do equipamento, ou volta a situação como estava antiga, que estava bom. A resposta que ela me deu assim, se você quer mandar na fábrica, compra ela e faça o que você quer. Mas até que é minha, eu faço o que eu quero. Jogaram um balde de água fria na nossa cabeça, nós voltamos 10, paramos num restaurante no caminho, começamos a conversar. O que nós vamos fazer? Continuar como está? Para ter uma noção, chegava a parte eletrônica, quando chegava aqui na nossa empresa, nós arrancava, tirava fora o original de fábrica, novo, e recolocava um paralelo no mercado, porque tu instalava, 2 dias depois estava queimado. E nós tínhamos um compromisso com os clientes e nós não podíamos se queimar, né, com o cliente. Então, com o tempo de trabalho, a gente foi aprendendo e fazendo. E daí fomos buscar outras alternativas no mercado. Tinha Paco por inox, São Paulo também. Nós vendíamos na época já uns 70, 80 resfriadores mensal. E daí fomos fazer a procura deles. Se eles chegassem, não, nós fabricamos 30. Como é que nós vamos fabricar mais 70, 80 para vocês? Não temos capacidade de produção. E daí, qual foi a opção? Foi obrigar a começar a fabricar. E daí começamos a fabricar onde não estava fazendo de imersão, mas o espaço físico não comportava. Daí tivemos que ir atrás, começar a comprar terreno e construir. E daí, para outro desafio, entrou a crise em 2009. Nós terminando de construir, tivemos que pôr o nosso funcionário
ajudar a terminar a fábrica, porque não tinha mais serviço, né? Então, entrou a crise e daí ali que a gente sentiu o peso da coisa. Mas, logo a gente foi teimoso, fomos para frente, conseguimos superar a crise e demos a volta. Vamos dizer, em 2011, a empresa começou um processo de diversificação de equipamentos. O que vocês começaram? Qual foram esses equipamentos? A diversificação consistiu no quê? 2011, na verdade, foi que o mercado do leite, ele é bem engraçado. Para quem não conhece, ele tem etapas. Quem é produtor de leite sabe que tem muitas etapas. Cada etapa vai evoluindo. Então, o que acontece? Até 2011, praticamente se tinha muito pouco gado confinado. Era tudo gado a campo, não se tinha quase gado confinado. A partir de 2011, começou a se construir muito freestyle, que seria, para quem não conhece, é um equipamento onde você confina a vaca, você deixa ela fechada, você traz a comida até ela. Ela não vai mais comer, ela fica o tempo inteiro comendo e deitada numa cama. Na verdade, até um sistema, quem quiser ver, onde a vaca deita num colchão e passa o período que ela não está se alimentando ali ou está ordenhando. Então, com essa modernização, teve um salto muito grande que a gente investiu em equipamentos para produzir essas ferragens. Começamos a importar uns colchões da Itália para pôr para essas vacas deitar e começamos a desenvolver equipamentos para limpar esses dejetos. Fizemos vários equipamentos que a gente surgiu. E com isso eu teve que ampliar a fábrica e aumentou muito a demanda. Foi um ano assim que teve uns saltos bem significativos, né? Em 2014, Valdir, a Ordemil, que comprou as operações no Brasil da empresa americana Bomatic. Como surgiu este negócio com a Bomatic? Na realidade, em 2011, a Bomatic se instalou em Castro, no Paraná. Abriu uma filial ela é uma empresa americana, abriu uma filial ali em Castro. E nós já tinha várias filiais, nós tínhamos filial inclusive em Castro. Nós representávamos mais de 50% do faturamento dessa empresa no Brasil que nós vendia. Em 2014, eu nem estava no Brasil, eu estava na Europa, estava na Bélgica, inclusive, no hotel, recebi uma ligação. Recebi uma ligação do diretor da Bomatic Brasil, dizendo, preciso 90% de uma resposta tua. A Bomatic está se extinguindo do Brasil. Ou você interessa em comprar, ou nós estamos indo embora, estamos levando o que nós puder levar embora e estamos desfazendo a empresa, estamos indo embora. Daí caiu os braços, né? Como é que eu vou fazer com os clientes de novo? Estou enroscado, que vendi produto que não vou ter peça de reposição, não vou ter suporte, não tem nada. Daí começamos só 90%, não tenho nem um centavo no bolso, vou ver como vou negociar. E daí começou as negociações e tal, não foi fácil, o americano, ele é muito dinheirista. Ele queria me vender as contas dele sem deságio, para ter uma noção. Não só o estoque. Então, chegou um acordo e disse, as contas você cobra. Eu vou comprar o material. As compras você dá um jeito de achar alguém cobrar as tuas contas, né? Então, no final das contas, foi a melhor opção que eu achei, foi isso aí. E até foi em umas instituições financeiras que me bancaram, porque eles, na verdade, não tinham condições, na época, de comprar. E teve o banco aí que bancaram e a gente acabou comprando essas operações, e com isso nos abriu um leque muito forte, porque a Bomatic era conhecida mundialmente como a máquina mais robusta do mercado. Todas as grandes fazendas mundiais, quando crescem, não digo todas, mas uns 80% das fazendas acaba direcionando para a Bomatic, porque é a única máquina no mercado que consegue ordenhar e fazendo manutenção. Você não precisa parar de ordenhar para fazer manutenção. Então, eles criaram uma máquina tão robusta e tão heavy-duty para conseguir dar manutenção ordenhando, porque o americano, que eu falei, é tão dinheirista que ele ordenha 24 horas por dia. Dizer assim, eu não digo ordenhando, mas 23 horas e meia eles ordenham. Eles tiveram a capacidade de criar um detergente que tem tripla função para lavar, inclusive, em muito menos tempo, para ganhar esse tempo para ficar ordenhando. Então, eles criaram essas alternativas que nós, no começo, apanhamos muito. Nós queríamos pedir projetos para eles de lá, como construir aqui.
Tu chegava lá, as ordenhadeiras davam minúscula, porque passava quantas vacas que tu queria ordenhar, e eles passavam para ordenhar 24 horas, davam as ordenhas para trabalhar 24 horas. Digo, no Brasil não é assim, ninguém quer trabalhar 24 horas ordenhando. Então nós temos que ir se adaptando, inclusive adaptando os equipamentos deles para a nossa realidade, que eles querem trabalhar 24 horas. E nós aqui nós temos um desafio, inclusive, bem longe, né? Lá em Ilhaúma, no estado de Minas Gerais, nós temos uma fazenda que ordenha 23 horas por dia. Inclusive é um desafio, cada vez da manutenção é um desafio. Quando chega a dar uma pane, uma parada lá, é um caos, porque não tem recuperação. Aquele tempo que perdeu. Aquelas vacas não tem mais como voltar, não tem tempo hábil, não tem horário para fazer. Então é um compromisso que a gente tem nessas fazendas grandes aí, nesse compromisso desses equipamentos. Seu Valdir, a empresa atuava exclusivamente na fabricação de ordenhas e equipamentos para o setor leiteiro. E a partir de 2015, também começa a atuar na fabricação de equipamentos para a suinocultura. O que levou a empresa a entrar neste setor também? Isso também é um caso de oportunidade. Pelo trabalho que nós tínhamos no leite, na região de Castro e Carambeí, o presidente da cooperativa, na época era Batavo, depois, na época nós estávamos transformando, ela virou a cooperativa Frisia. Hoje é a cooperativa Frisia. O presidente da época era nosso cliente. Eles montaram um condomínio de leite. Esse condomínio de leite são 4, 5 sócios. E nós fornecemos toda essa parte de conforto animal e freestyle para esse condomínio de leite. E daí, pelo trabalho que a gente fez lá e o trabalho que nós tínhamos com os clientes da cooperativa, associada à cooperativa da Frisia, eles chegaram que iam montar essa unidade de UPL, que é a unidade produtora de leitão. Eles trabalham um pouco diferente das integração aqui da região, com o pessoal aqui que trabalha, tem terceiros que criam o leitão e também terceiros que terminam os suínos. Lá não, as cooperativas do Paraná trabalham diferente. A cooperativa cria o leitão, ela tem a própria unidade de criador leitão e vende para o associado o leitão, onde ele termina e vende de volta ele terminado para eles abater e fazer a carne. E daí o que acontece? Para chegar, fazer uma granja de 5.000 matrizes, é uma granja, para a nossa região de Santa Catarina tem muito poucas, são granjas grandes. E eles começaram a pesquisar o mercado e chegaram a um desafio que a maioria das empresas era fundo de quintal, dizer bem a verdade, que produzia esse tipo de equipamento. E daí eles me lançaram esse desafio: Valdir, você faz esse equipamento para nós? Mas eu não conheço nada, não importa. Tu faz, nós temos assessoria, nós te mostramos as dimensões e tudo como fazer. Daí, tranquilo. No final da história, quem era o assessor deles era a Agroceres, que é o maior fornecedor genético no Brasil. E daí foi feita essa granja, eu pensei, vou fazer essa granja e estou fora do mercado. Muito pelo contrário, a Agroceres hoje detém praticamente 80%, 90% dos machos de suínos do Brasil é da Agroceres. E nisso, pela qualidade do trabalho que a gente fez, a Agroceres disse, não, vocês não podem mais ser do mercado, nós queremos produzir vocês. E na brincadeira virou hoje um produto muito disseminado.